Êxodo capítulo 3, verso de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Amém? Que eu diminua e o Senhor cresça. Eu vou fazer uma brevíssima introdução. Muito breve. A palavra sarça aparece na Bíblia 20 vezes. 5 delas aparecem nesse texto que nós estamos lendo aqui. 3 neste verso 2. Se você virar o olhinho aí para o 3, o versículo 3, vai aparecer mais uma vez. No versículo 4, ela aparece mais outra vez. Então você tem aí pelo menos 5 vezes nesse texto a aparição do nome sarça. Só no versículo 2 ela aparece 3 vezes. Eu acho que tem alguma informação para nós aí. Deus quer falar alguma coisa para nós. Eu gosto de pensar que quando as palavras se repetem no mesmo texto, no mesmo contexto, elas têm um significado. Deus está falando algo para nós aí. A palavra sarça aparece e ela tem algumas características importantes que nós precisamos observar. No Antigo Testamento, a sarça tem o seu papel, ela aparece muito aí. Mas esse texto que nós lemos de Êxodo 3, verso 2, ele aparece também em 2 textos muito importantes do Novo Testamento. Por que o senhor está pregando em Êxodo? Semana retrasada o senhor falou de deserto, hoje o senhor está falando de Êxodo. Não, porque eu gosto da Bíblia, irmãos. Ruim é se eu pregasse aqui filosofia, psicologia, essas coisas de gia, teologia, mas estou pregando a Bíblia. E particularmente eu já disse aos irmãos que o livro do Êxodo, ele encaixa no projeto da redenção de Deus. Se você ler Êxodo direitinho, você pode fazer um estudo, viu, Lídia? Do início de Êxodo até o final, você vai ver o plano de Deus da redenção. De Gênesis a Apocalipse, está todo encaixado no Êxodo. Sem forçação de barra. Eu estou falando de coisa que é profunda. Então eu tenho lido muito Êxodo, tenho lido, relido, e quando eu quero passar para o seguinte, eu fico em Êxodo. E eu volto de novo, releio, e eu venho achando coisas preciosas que Deus me trazendo à memória. Uma delas é esta aqui. Mas quando nós lemos, eu peço ajuda aí aos meninos da mídia, Lucas capítulo 20, verso 37, Lucas 20, 37, Jesus está discutindo com os saduceus, porque na época de Jesus tinha alguns grupos religiosos. Um deles era os saduceus. Os saduceus eram diferentes dos fariseus. Eram judeus. Mas os fariseus acreditavam na ressurreição. Logo, acreditavam até em anjos. E tinha uma crise com os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Eles tinham dificuldade de acreditar na ressurreição. Eu vou ler só esse texto para a gente ganhar tempo, porque você vê o contexto do Êxodo de Lucas 20, aí mais adiante do 37, 32 por aí. Mas vamos ler o 37. Aí Jesus disse, e que os mortos hão de ressuscitar. Jesus disse, os mortos hão de ressuscitar. Jesus dizendo aos saduceus, na discussão teológica lá. Moisés indicou no trecho referente à sarça. Isso aí é Jesus que está falando, irmãos. Quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu não sei se é no versículo, deixa eu ver aqui, Lucas 20, verso 38, produção, ele diz o seguinte, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Isso aqui, irmãos, é uma coisa belíssima, inigualável. Isso aqui é muito forte.
E o verso 39 ele vai dizer: então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. E o 40 arremata dizendo: e dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Esse cabra é bom. Foi o que disseram. Verso 38, Jesus disse: Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. E quando Jesus pega o texto de Êxodo 3, especialmente ele vai falar dos versos 5, 6, ele vai dizer o seguinte: Moisés usou essa expressão quando Deus falou com ele na sarça. Então, quando Jesus cita isso, ele celebra o texto da sarça. Eu estou sem retorno nenhum, estou quase não ouvindo eu. Então, Jesus diz assim: olha, isso que aconteceu foi verdade. Porque vem uns sabidos aí nesses seminários da vida que mandam os meninos estudar e os meninos vão crente e voltam desviado. Por isso que esses seminários podiam se converter, porque chega lá e diz: não, o mar não abriu. O mar abriu, irmãos. Por isso que a gente tem uma leva de pastor novo em alguns seminários que chega na igreja desviado. O mar abriu, Jesus vai voltar, o céu é real, o inferno também, o cão existe e Deus é maior do que o capeta. E aí dizendo assim: não, porque lá tinha um negócio que esquentava demais no deserto e aí o trem pegava fogo. Então Moisés, 40 anos no deserto, vai ver um trem pegando fogo e não vai ter e vai lá de perto olhar, ter curiosidade. Se era normal, por que ele vai lá? Não faz sentido. E por que na história, na tradição, no mundo, ninguém nunca mais ouviu falar esse negócio de árvore que pegou fogo? Conversa fiada. Ali foi a presença de Deus mesmo que apareceu naquela sarça para manifestar a Moisés o que ele queria falar. Então, Jesus, ele celebra. Jesus disse: olha, aconteceu lá na sarça, isso é real. Então, quando o Salvador diz, ele diz: aconteceu mesmo, Moisés estava lá, a sarça apanhou fogo, não se consumia, e Moisés diz assim: olha, quando Moisés pergunta: quem é que eu vou falar? Quando perguntar quem me mandou, diga que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés fala isso, irmãos, Abraão já estava morto, Isaac estava morto e Jacó estava morto. Certo? Então Jesus pega isso dizendo assim: ora, sobre a ressurreição dos mortos, eu vou dizer para vocês, os mortos vão ressuscitar sim. Porque Deus não é Deus de mortos, não. Esses homens que Moisés falou lá, apesar de estarem mortos, eles estão vivos na eternidade. Deus continua sendo Deus na eternidade, e eles estão lá vivos na presença de Deus. Isso é forte, irmãos. Então a morte para o crente não é o fim da linha. A morte para o crente é a certeza de que vai viver uma eternidade para sempre com aquele que é vivo, que é o Senhor dos Senhores. Então Jesus cita isso. Atos capítulo 7, verso de número 30, Estevão está, antes de morrer, faz uma pregação muito demorada. A pregação de Estevão ali foi longa. E ele fala o seguinte, lá em Atos 7, verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então o próprio Estevão está dizendo a eles: olha, Deus apareceu para Moisés no meio da sarça. Então a sarça é real, a história da sarça não é mentira, não é conversa de carotinha, ela é real. Deus apareceu no meio daquele arbusto e aquele arbusto não se consumia. Amém, meus irmãos? Rapidamente, alguns significados bem rápidos. Verso 1 de Êxodo 3 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, ele diz: a Horebe. Aí tem aquela confusão, foi Horebe ou foi Sinai? Os nomes são diferentes, mas a explicação é bem lógica, é tão clara como o lindo dia de sol. Horebe é o complexo, é a região arenosa, desértica, digamos assim. Sinai é um monte dentro de Horebe. Então, quando ele fala o monte de Deus a Horebe, ele está falando: cheguei na região de Horebe. É como dizer assim: cheguei em BH, mas estou no Barro Preto. Está claro para os irmãos, sim ou não? Então, Barro Preto, Monte Sinai. BH, Horebe. Clareou para os irmãos? Agora, olha que coisa linda. Horebe significa sequidão, desolação. Horebe significa sequidão, desolação.
Ele vai dizer, chegou ao monte de Deus, a Horebe. A palavra Sinai significa espinhoso. E a palavra sarça, em hebraico é sener, que quer dizer espeto, espetar. A palavra sener, ela vem da raiz Sinai, que quer dizer espinhoso. Logo, sarça é uma palavra que origina da palavra Sinai. Horebe, sequidão, Sinai, espinhoso, sarça, espeto, espinho, que vai dar o nome de abrolhos, arbusto, espinhoso, sarça, cheio de espinho. Êxodo 17, verso 6. Êxodo 17, verso 6, bem rapidinho. Só para você entender. Êxodo 17, verso 6. Horebe. Prometo aos irmãos que um dia eu vou trazer uma mensagem sobre esse negócio de Horebe, da água, do negócio lá de Moisés, que é um negócio profundo. É de chocar o coração e a mente de muita gente. Tem gente até que não vai acreditar, já sei disso, mas não tem problema não. Mas é Bíblia, está lá, e Deus falando, e Paulo também. Eis que estarei, Deus dizendo a Moisés, Moisés, vai para ali, que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Deus chama Moisés a Horebe, lá no local, vai lá para Horebe, lá naquela rocha, sobe e bate na rocha que ela vai dar água. Irmãos, olha para mim, sequidão, e Deus usa um homem simples como agente daquela oferta de água. Aquilo que era seco, Deus fez jorrar água. Horebe, sequidão. Rocha, água. Amém, meus irmãos? Paulo vai dizer lá em Coríntios que essa água, que essa rocha, ela é Cristo. Logo, nós estávamos no Horebe, mas Cristo é a nossa rocha que produz água. O Horebe não vai matar ninguém de sede, porque Cristo é a nossa água. Amém, meus irmãos? Mais na frente, Êxodo capítulo 19, verso 16. Êxodo 19, verso 16. Quando a gente lê Êxodo 19, até o 20, 16 ao 20, ela é longo, mas assim, ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e tal, apareceu. Verso 18, para a gente adiantar. Verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Esse episódio aí que você vai ler do 16 ao 20 é quando Deus fala para o povo, quando Deus aparece para o povo. Então, quando o povo está indo para o pé do monte Sinai, Deus falou, Moisés, passa uma linha, coloca um limite, porque se passar daqui vai morrer todo mundo esturricado. Vai morrer todo mundo, vai virar pó. E quando o povo chegou perto, irmãos, nem chegou perto do limite, bem antes, os trovões começaram, aquele negócio poderoso, e a fumaça, o negócio fumegava, e o fogo para todo lado, fogo, fumaça sobre o monte, e eles ficaram assim atônitos. Meu Deus, o que é isso? Moisés, fala com Deus tu, porque nós não conseguimos falar. Porque a voz de Deus estava dando a gastura no ouvido do povo. Irmãos, quando Deus fala e o pecador não compreende, aquela voz ela adoece. Aquela voz ela machuca. Mas quando a pessoa tem comunhão com Deus, que a voz fala, o seu coração se derrete, você se deleita na presença de Deus. Porque Moisés, que era o agente de Deus, sobe ao monte e diz que ele entra no meio da fumaça. Moisés entra. Irmãos, imagina Moisés no meio daquela fumaça, aquele fogo panhando e Moisés ali sentindo a glória de Deus. Que consagração, que vida, que poder. Já os pecadores cá embaixo, tudo reclamando, tudo dizendo, nós vamos morrer de sede, tal. Aí Deus fala, não passa não, porque se passar morre. Mas eu vou demonstrar para ele quem sou eu. Então o Sinai recebeu fogo de Deus. Vamos fazer uma recapitulação? Horebe recebeu, a sequidão recebeu água. O Sinai espinhoso, seco e espinhoso, recebe também a presença de Deus e o povo vê a presença de Deus. O que Deus está fazendo? Deus está fazendo aí a representação do que ele havia mostrado a Moisés sozinho lá no deserto, quando Moisés estava levando as ovelhas para fazer a sua pastagem. Agora, Lucas 2, verso 8, eu não posso deixar de ler esse versículo, Lucas 2, verso 8, muito ligeiro.
Lucas 2, verso de número 8, só para fechar esse raciocínio aqui de Deus chamando Moisés, apacentando as ovelhas, irmãos, isso aqui é fantástico. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Esse episódio, é aquele episódio que Deus aparece para os pastores mostrando a estrela, uma luz clara demais da noite, mas que é aquilo ali? Se fosse mineiro, né? Eles iam perguntar, mas que trem é aquele ali, uai? E aí a voz do anjo aparece e diz assim, olha, isso aqui é porque nasceu em Belém o menino. Deus deu a notícia aos pastores que estavam apacentando. Deus aparece para Moisés no Monte Sinai quando ele está apacentando. O diabo, irmãos, é que gosta de gente ociosa. O diabo é que ensina o homem a ser preguiçoso. Na verdade, a preguiça é do diabo. Mas Deus sempre chama homens que estão ocupados. Deus não tem compromisso com gente preguiçosa. Deus só chama gente que estava ocupado. E Deus chamou Moisés apacentando as ovelhas e diz, olha Moisés, o fogo. E os pastores lá, apacentando as ovelhas, olha a luz no céu. Corre lá para Belém, diga para todo mundo o que é que vai acontecer, porque nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador do mundo, paz na terra, os homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. E aqueles homens saíram apanhando o mundo afora, dizendo, a gente viu a estrela, até os magos foram lá, correndo, para descobrir que negócio era esse. Irmãos, quando Deus aparece para Moisés no deserto, Deus está dizendo a ele, olha, eu vou para você aqui na seca, na árvore, na sarça, mas depois eu vou trazer o meu povo para cá, para eles verem no Sinai também a minha presença. Deus está falando alguma coisa para a gente. Então, depois dessa breve introdução, Deus sempre fala com o seu povo. E o que mais me impressiona na Bíblia, irmãos, é a clareza de detalhes que o Senhor mostra para o seu povo. E a gente lê a Bíblia assim, passa sem perceber. Deus existe, é real, de uma forma tão poderosa, irmãos, que a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Eu não sei se Deus existe. Você precisa ler a Bíblia com mais clareza, porque Deus existe nos mínimos detalhes. Deus é Deus de detalhes, irmãos. Aliás, a apresentação de Deus está nos detalhes. A gente lê a Bíblia vexado e não presta atenção aos detalhes. É bom ler a Bíblia toda, a leitura cronológica. Faça, é bom para te clarear. Mas volte depois para fazer uma leitura sistemática. Livro. E se você não entendeu, fica a dica, leia 40 vezes o mesmo texto. Pastor, leia 40 vezes, você vai ver como a tua mente vai clarear. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis 15, verso 17. Me ajude, irmãos, Gênesis 15, verso 17. Só um detalhe aqui, Gênesis 15, verso 17. Mostra que Deus, isso aqui é um negócio impressionante. Eu não sei nem quanto tempo era. Antes de Moisés. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Verso seguinte, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, irmãos. Abraão. Dizendo, à tua descendência eu dei essa terra. Desde o rio Eufrates, do Egito, até o rio Eufrates. Verso próximo. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu. É tanto negócio de irmãos, que Deus deu para esse povo. Deus está dizendo a Abraão, naquele tempo, antes de Moisés, antes de tudo, ele disse, olha, eu vou fazer contigo uma aliança de fogo. O fogo, a minha presença, porque um dia eu vou trazer o teu povo, a tua descendência, que ele nem tinha descendência ainda, irmão. Pensa num negócio desse. Isso aqui é forte demais. Eu vou trazer o teu povo, porque eu vou te dar um filho, teu filho vai ter filho, teu filho vai ter neto, teu filho vai ter bisneto, teu bisneto, teu tataraneto, teu tataraneto. Esse povo todo vai pecar, vai endurecer, vai fazer tudo. Eu vou mandar todos eles para o Egito, depois eu vou trazer de lá do Egito, dando a eles essa possessão de terra até chegar aqui nessa terra. Eu vou dar todos. Eles vão passar por todos esses povos, mas nenhum deles vai tocar nesse teu povo, porque é tua descendência. Essa aliança que eu faço contigo é uma aliança de fogo. Deus apareceu para ele anos antes, luz, e disse, eu vou fazer isso no meio do fogo. Amém, meus irmãos?
Eu não sei porque tem crente que tem medo de fogo. O fogo de Deus é fantástico. Ele deveria arder mais em nosso coração. Quando o fogo de Deus arde, a gente peca menos. Amém? Então vamos lá. Êxodo 3, verso 2. Qual é a ideia? Quando Moisés sai no verso 1, só para dizer a você isso, Moisés tem uma passagem aí que diz, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Levar o rebanho para o lado ocidental do deserto foi um negócio muito complicado na minha cabeça. Eu fiquei uns 15 dias para entender, para descobrir, perguntando, orando para ver se eu achava a resposta. E eu achei a resposta ontem, 1h da manhã. Fui dormir às 2h, porque eu não conseguia achar esse lado ocidental do deserto. Mas por que ele vai? Porque ele podia ter dito para nós assim, Moisés levou o rebanho do seu jeto sogro para para comer lá. Mas ele fala para mim que é do outro lado. Por que essa informação? Tem alguma coisa aí nessa informação, meu Deus. Irmãos, Moisés não levava a ovelha para esse lado. Nunca levou. Ele nunca levou. Então a minha pergunta para o texto é, mas por que ele está aqui? Por que ele levaria hoje para o outro lado do deserto? Por isso que eu gasto tempo lendo a Bíblia e às vezes até muitas vezes pregando, mas não coisa não. Então assim, por que ele foi para o outro lado do deserto? Se a gente fizesse um mapa bem rapidinho, imagina que aqui onde está o meu irmão Timóteo, é a terra de Midian, que no mapa é todo o complexo da Arábia Saudita, lá de bichinho lá. Moisés estava lá 40 anos. Provavelmente Moisés nasceu no dia 6 de março de 1542. Ele mata o egípcio em 1502, foge para o deserto de Midian, e Deus chama ele em 1463. Moisés tinha 80 ou 81 anos de idade quando Deus chamou ele, irmão Joel Soares. 81 anos de idade. Estava novo, começando o ministério. Então ele sai daqui dessa região porque aqui tinha pastos, ainda que poucos, ainda que muito escassos, mas tinha pastos, sabe, irmãos? Então todo dia ele colocava as ovelhas para pastarem nessa região. Mas naquele fatídico dia, o texto diz para mim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, preste atenção, irmãos, do seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Está claro para vocês que isso é uma informação quase nova, que não era uma coisa que ele fazia todo dia? Está claro para os irmãos ou não? Dá para entender assim, ou é eu que estou forçando a barra? Levando para o lado ocidental do deserto. João Pedro, ele levou para o outro lado. Ele levou para o outro lado. Então ele estava aqui, ele saiu dessa região aqui do lado do piano, e ele caminhou até a parte dessa escadaria aqui e levou o rebanho para se alimentar lá na região do som. Por quê? Tinha uma faixa estreita, bem estreita, mas muito fértil de terras, que ela era beirada com a parte de um golfo, do outro lado, lá do vidro, das árvores da rua, passava um golfo, e por esse lado passava um pouco de malhação de água subterrânea, que ali tinha pasto mais verdejante. E é ali que as ovelhas estão pastando, na região baixa, e de repente é ali que é o complexo do Monte Sinai, e é no Monte Sinai, um pouco mais acima dessa região onde as ovelhas estão pastando, que o fogo começa a aparecer. Ele não podia aparecer o fogo cá, porque aqui não tinha o Monte Sinai. Aqui não tinha o Monte Sinai. Ali não tinha o Monte Sinai. O Monte Sinai estava lá em cima, onde está a região do som, do gabinete do som. Então Deus já move o coração do homem, dizendo assim, olha, aqui está secando a grama, tu vai alimentar lá em cima. Ele nunca fora, foi a primeira vez. Ele leva para o outro lado, porque Deus tem um propósito de fazer isso com a gente. Irmãos, essa caminhada, eu fui fazer uma conta ontem, já quase 1h20 da manhã, dava quase 70 quilômetros, calcula comigo, 70 quilômetros, em linhas gerais, Moisés saiu de um dia
E talvez passou outro dia ou o terceiro dia entre a viagem de sair do seu local até levar a ovelha para levar um pasto bom. Isso também me dá uma lição. Pastores preocupados com a ovelha estão sempre oferecendo grama viçosa para o seu povo. Amém, meus irmãos? Isso é cuidado pastoral. A grama de cá está saturada, está seca, vou levar lá para cima. Ele percorre quase 3 dias entre ir, comer e voltar. Isso era corriqueiro para a vida pastoral. Levava sua comidinha no embornal, o bordão na mão e lá vai ele. E quando ele chega lá embaixo, talvez sentado, pastor Rodão, não sei, uma valquíria, talvez em pé, de repente, aquele negócio chama atenção. Ele disse, oxente, agora era. Verso 2. Aí apareceu-lhe o Senhor. Irmãos, veja como é forte. Ele vai apacentar, ele leva para o outro lado e aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e disse, por que essa sarça arde? Mas ela não se derrete, ela não se consome, ela não se acaba. Eu vou ver esse negócio de perto. 2 significados aparecem para nós aqui. Bem simples. O primeiro significado, irmãos, é que Deus, lá no verso de número 24 do capítulo 2, diz que ouvindo Deus, 2 de Êxodo, 2, 24, ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tá? Ô, irmão, isso aqui é forte demais. Isso aqui é lindo. Deus lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão. Quando o povo começou a chorar no deserto, o rei morreu lá, fiquei pisando no povo, e o povo fazendo o tijolo numa fornalha medonha. E o texto diz que quanto mais o rei proibia os meninos, as mulheres de parir, irmãos, as hebreias pariam igual preá. Não sei se vocês conhecem preá aqui em Minas. Conhece bem preá? Aquele ratinho da Índia. Aquilo para, que é um negócio que não para nunca. Eu ganhei um casal daquilo quando eu era menino, eu tive que entregar, porque eu não aguentava mais no mato tirar capim. Com 15 dias eu disse, não aguento mais, eu estou cansado de tirar capim. As hebreias pariam, e o texto está dizendo o seguinte, a primeira representação dessa sarça é que o povo de Deus estava na fornalha do Egito, mas esse povo não se consumia. Quanto mais o faraó apertava a mente do povo, mais o povo paria, mais hebreu crescia, mais gente crescia, porque esse era um projeto de Deus. Então ninguém conseguia matar aquele povo. O fato é que na perseguição Moisés foi colocado no cesto, 3 meses lá de perseguição e bom. Resultado. Então o primeiro significado é que a sarça aparece, o fogo de Deus dizendo, olha, eu entendo o que é o que o meu povo está passando. Eu sei que eles passam. Eles não vão ser destruídos. Nessa mesma perspectiva, Atos 7, verso 30, Estevão pregando, ele diz, olha, Moisés ficou 3 dias escondido em casa por causa da perseguição do faraó para não morrer. E Moisés não morreu escondido, irmãos. Isso é estratégia de Deus. Nesse mesmo pensamento, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, eu quero ler esse versículo com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, e 2 Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, 2 Coríntios 4, está lá. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em seu coração, iluminação do conhecimento, da glória e da face. Não é esse não, é 1 Coríntios, irmãos. Capítulo 4, verso 6. Estou vendo a informação muito cruzada. 1 Coríntios. Não é esse não. Deixa aí mesmo. É 2 Coríntios. Capítulo 6, verso de número 9. Diz o texto. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. A igreja de Cristo ainda hoje, ela está no seu Horebe.
Mas Cristo é aquele que é a rocha, que é a água. Ainda hoje a igreja de Cristo é perseguida. Entretanto, ninguém mata a igreja de Cristo. Inexplicavelmente, como um poder chamado Roma, como o império daquele, com tanta força, com tanto poder, cai na mão dos bárbaros e não consegue aquele império impedir a marcha de uma igreja de homens simples, camponeses, muitas vezes indoutos, não tinha muita cultura, muitas vezes, mas esse povo proliferou, o evangelho chegou onde chegou. Irmãos, ninguém vai parar a marcha da igreja. Ninguém. E a igreja precisa aprender que ela é do Senhor Jesus. Nós não precisamos fazer marcha para Jesus. Bota isso na sua cabeça. A igreja não precisa de Bolsonaro. Tem muito crente achando que o salvador da igreja é Bolsonaro. Está enganado. Está enganado. Então o pastor é petista. Não sou petista. Não sou bolsonarista. Eu sou cristão. Então a marcha da igreja não precisa de deputados A ou B para representar a igreja. Eu só voto em crente. Pode até me criticar, só voto em crente. Para deputados, vereadores, esse negócio todo. Agora, não confunda as coisas. O Senhor está dizendo a Moisés, o meu povo está passando luta, está se queimando, está no camor do forno do Egito, mas eles não serão destruídos. Eu sou o Senhor do meu povo, Moisés. Esse é o primeiro significado. Segundo significado, bem rapidamente, onde eu quero focar mais, é justamente, irmãos, Êxodo 3, verso de número 2. A sarça queimando, preste atenção, ela era uma representação da vida de Moisés. Moisés era um homem com muitas dificuldades. Moisés era fugitivo. Moisés era traumatizado. Pastor, não escolheu Moisés não, mas era um homem de Deus. Mas você acha que um homem que matou outro não tem sonhos perturbadores nesses 40 anos no deserto? Irmãos, Moisés aprendeu mais de Deus no deserto do que na corte de Faraó. Tem pessoas que se consideram sepulcros, ainda que vivas, mas ainda nos sepulcros, Deus as mantém com a sua lamparina na mão, até o dia que Deus vai tirá-las do sepulcro e trazê-las para o castiçal, para o enfeite, para o dia da glória, para o dia do brilho. Mas o período da incubação é necessária. Moisés passa 40 anos no deserto, sem corte, sem luxo, sem nada, sem espada, sem roupas, sem perfumes. E Deus coloca ele aonde? No deserto da Arábia Saudita. 40 anos, irmãos, cuidando de ovelhas. Uma profissão simples daquele tempo. E ali naquele tempo de profissão simples, com a vida difícil, forasteiro, foragido, devedor da justiça, Deus aparece para ele e disse, ô Moisés, eu podia aparecer em outras árvores aqui da região. Eu podia aparecer na oliveira, cujo azeite é um brilho. Eu podia aparecer na videira, que vai representar o sangue do meu filho Jesus Cristo. Eu podia até aparecer na romeira. Eu podia aparecer até na palmeira, que vai ser de tapete para o meu filho entrar em Jerusalém. Mas eu decidi para aparecer na sarça, para mostrar para você que sarça tem espinho, que sarça não tem flores, que sarça não tem fruto, que sarça não tem beleza, que sarça dá no meio da sequidão. Mas eu quero mostrar a vocês, assim como eu uso a sarça, e eu transformo essa sarça num instrumento para minha voz, você, Moisés, duro, difícil, pesado de língua, eu vou usar você para uma grande obra que eu tenho para fazer na vida do meu povo. E eu concluo. Contexto de Isaías 55, verso de número 13. Isaías 55, verso de número 13. O último versículo do capítulo de Isaías. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E isto será para a glória do Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. Em Gênesis 3, versos 17 e 18, não precisa ler não, deixa aí, Isaías, Gênesis 3,
17 e 18, Deus disse assim, eu vou amaldiçoar a terra. A terra vai ser seca, a partir de hoje a terra vai dar espinhos, porque não daria espinhos na terra. Guarda isso, não daria espinhos. Gênesis 3, 17 e 18. Eu vou amaldiçoar a terra, eu vou condenar a terra. Vai nascer espinhos, vai nascer tudo, abrolhos, tudo na terra. Arbustos, tudo lá na terra. A terra está condenada. Isaías 55, 13, irmãos, é uma profecia de Deus consertando a maldição que ele lançou sobre a terra em Gênesis 3. Deus não vai fazer isso porque nós somos bons. Deus não vai fazer isso porque nós somos melhores. Deus vai fazer isso porque, irmãos, é para a glória de quem? Dele. E para memorial eterno que ele nunca mais vai apagar. Quando nós olhamos para esse texto da murta, Zacarias capítulo 1, Zacarias 1, versos 18 a seguir, vai mostrar que o povo de Israel tinha uma fissura pela imagem da murta. Por quê? Porque em Zacarias 1, versículo 18, Deus faz uma profecia, mostra uma visão, dizendo, olha, uns homens estavam debaixo da murta. Quem são esses homens? Esses homens são os servos de Deus. Verso 19. Não, né 18 não, deve ser 8. Então é o seguinte, a murta passou a ser sinal de símbolo de paz e de alegria. A murta usava suas folhas que eram sempre verdes, suas folhinhas brancas, e ela era usada para perfume e para tempero. A murta era símbolo de paz e de alegria. Deus diz ao povo, em Isaías 55, verso 13, eu vou transformar a sarça em murta. Quando Deus aparece para Moisés, Deus está dizendo o seguinte, não importa o seu passado, não importa a sua dureza, não importa o seu problema, eu estou te chamando para uma grande missão. Você vai libertar o povo de Israel. E não importa se você foi assassino, eu estou apagando tudo isso, o teu passado não interessa. Mas eu quero que você seja cheio. A sarça estava queimando no meio. O fogo de Deus, irmãos, tem que queimar no meio da gente. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não nos escondamos nas nossas possíveis fraquezas. Eu não dou conta. Deus olha para o meu passado, não tem um jeito de fazer, não. Você acha que quem de nós aqui era bom? Qual de nós aqui tinha condição de estar aqui? Eu, de ser pregador do Evangelho? Pastor? Ministro de música? Não. O projeto das trevas não era esse. Tudo por causa do Éden nos tornou sarças. Por causa do Éden nós nos tornamos sarças. Pecadores, rancorosos, maus, perversos. Mas o projeto da graça colocou uma rocha para transformar sarça em murta. Coração de espinhoso, natureza difícil, numa natureza boa. Que Deus abençoe, meu irmão, as nossas vidas. Que nós possamos ser perseguidos, mas saibamos, não seremos mortos. Ninguém vai acabar com a gente. Ninguém vai acabar com a igreja, o projeto de Deus. Agora a pergunta que fica é, você está sendo usado por Deus? Você já sentiu esse fogo de Deus te chamando para fazer parte da obra dele? Ou você está covarde, com medo? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque como sarças que somos e que éramos, o Senhor decidiu nos usar a si mesmo. O Senhor decidiu nos convidar a si mesmo. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos como filhos da ira, mas o Senhor mudou a nossa história. Obrigado, Jesus, porque o teu amor, como diz em Efésios 2, é grande, é rico em misericórdia, porque quando estávamos ainda mortos nos nossos delitos, o Senhor nos deu vida. Pai, nós queremos arder no teu fogo. Nós queremos que esse fogo não consuma a nossa vida, mas que ele destrua os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos espinhos, e brevemente nos tornemos murtas, floridas, cheirosas, perfumadas, para a glória do Senhor, para uma aliança eterna que não será extinta. Obrigado por tua palavra e pelo teu fogo e pelo teu chamado, mesmo em Horebe, mesmo no Sinai,
nós sentimos a tua presença, em nome de Jesus. Amém.